meu Deus. Tu estás aqui, Senhor. E eu sei que entrastes nos nossos corações. Glória ao nosso Deus. Tomara que continue aumentando a alegria com a presença da nossa irmã Maria Luísa, quem nós vamos receber aqui na frente. Obrigada, irmã, por nos visitar. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. O Senhor abençoe vocês. Eu estou muito contente de estar aqui. Da última vez que eu vim foi o dia da inauguração. Vocês podem se sentar e agora vamos começar. Vamos começar o ensinamento, porque sempre que eu visito as igrejas, eu ensino, eu dou ensinamentos. O Senhor, eu me lembro, faz uns 20 anos, Ele disse para mim que era para eu viajar pelas igrejas. Ele disse, viaja pelas igrejas e ensina a doutrina. E eu não entendi muito bem, eu não compreendi muito bem a ordem que ele deu para mim. E eu achei que eu tinha que fazer na hora. E eu me lembro que o meu esposo, Luiz Eduardo, eu falei para ele, eu perguntei se ele me deixaria viajar aos finais de semana, que ele me emprestasse o carro, porque o Senhor tinha dito para mim que eu tinha que viajar pelas igrejas para ensinar. E ele ficou muito bravo comigo e falou que ele não ia deixar eu ir, nem ia me emprestar o carro. Então, eu fiquei quieta e falei, tudo bem, vai ser no tempo de Deus, então. No entanto, aquilo ficou no meu coração. A ordem do Senhor ficou no meu coração. Mas, infelizmente, eu não sabia naquela época, eu não tinha nem noção que o meu esposo ia morrer tão cedo, tão logo, porque quando o Senhor me deu aquela ordem, o meu esposo morreu no ano seguinte. E depois dele morrer, eu comecei a lembrar todas as profecias e as ordens que Deus tinha dado para mim. E eu nunca tinha esquecido que o Senhor tinha falado para mim viajar por todas as igrejas, ensinando a doutrina, que era para eu ensinar as pessoas. E eu comecei então a fazer. Eu acho que esse tem sido o trabalho que Deus deu para mim, é o trabalho que Ele deu para mim e é o que eu tenho feito até agora. E eu vi o triunfo, eu vi o respaldo que Deus tem me dado por eu ter feito aquelas coisas, e é por causa disso que é o único que eu faço. Eu ensino vocês, mesmo que naquela época eu não sabia o que eu ia ensinar. Mas o Senhor, Ele foi me dando todas as ferramentas, Ele foi revelando as coisas para mim, e no decorrer de cada estudo bíblico, a cada vez que eu abro a Bíblia, a cada vez que alguém faz uma pergunta para mim, o Senhor imediatamente começa a me dar uma revelação, a me mostrar, Ele revela para mim a resposta. E é desse jeito, então, que eu tenho trabalhado o tempo inteiro. Todos esses 20 anos, desde que eu comecei a servir ao Senhor desse jeito, o Senhor tem ensinado para mim muita doutrina, mas acontece quando eu estou lendo nos estudos bíblicos. Às vezes, quando eu leio a Bíblia sozinha, eu não acho nada novo, não consigo achar nada novo. Só acontece no momento do estudo bíblico, onde eu consigo achar toda a doutrina, e quando eu aprendo também. Quando fazem perguntas para mim, o Senhor também, Ele me dá as respostas, Ele fala muitas coisas para mim, Ele revela muitas coisas para mim. E por causa disso, eu tenho muita segurança quando eu falo, quando eu ensino, quando eu afirmo alguma coisa, quando eu confirmo alguma coisa, eu faço com toda a segurança, porque não é de mim, é o Senhor quem me revelou tudo aquilo na hora. E é isso que eu conto para vocês. E também,
os momentos mais felizes da minha vida acontecem quando eu estou diante da congregação, ensinando para vocês. O momento mais feliz da minha vida acontece quando alguém me faz uma pergunta e eu preciso abrir a Bíblia para dar uma resposta para eles. Isso me deixa tão feliz, isso me faz muito feliz. E eu agradeço o Senhor. Aqui, quando Paulo ensinou na Bíblia, quando ele disse que ele visitou uma congregação e diz que ele achava que ia chegar e achar muitas pessoas maturas no conhecimento de Deus, mas ele acabou achando foram crianças que ele ainda tinha que dar leite para eles, não conseguia dar comida normal. O apóstolo ensinou naquela vez que era hora das pessoas amadurecerem, delas aprenderem a doutrina, delas aprenderem como se conduzir no caminho do Senhor, porque já estava na hora deles deixarem os primeiros ensinamentos, o começo, os primeiros momentos quando nós chegamos na igreja, conhecemos a Deus e quando Ele começa a falar conosco pela profecia e todos os dias nós queremos receber profecia, todos os dias queremos as visões, as revelações de Deus e nós ficávamos atentos àquilo. O apóstolo Paulo ensinou para eles que já estava na hora deles amadurecerem, deles serem mestres, deles começarem a progredir e viver uma outra fase na vida espiritual, a fase da maturidade, de serem mestres e mestras para servirem a Deus. E é verdade, quando eu leio aquilo que o apóstolo disse, eu ficava pensando por que o apóstolo quer dizer para as pessoas, ele tentava falar para elas que era para elas pararem de pedir tanto profecia, que era melhor elas começarem a progredir num conhecimento mais aprofundado, porque cada pessoa tinha que ter esse conhecimento, ser mais independente, fazer as coisas pensando direito, não esperando que o tempo inteiro ficassem levando eles na mão, pegando na mão deles. E eu pensava que eu não conseguia entender o que ele queria dizer, mas agora, hoje em dia, eu entendo. Eu entendo que a profecia é formosa e é para as pessoas pela primeira vez, para as pessoas recentes, mas as pessoas que faz anos estão na igreja, que obtiveram maturidade espiritual, para aquelas pessoas têm coisas melhores, coisas mais aprofundadas, aquelas pessoas têm que ser corajosas, começar a ensinar e serem mestres e mestras e endireitar, conduzir, orientar as pessoas com sabedoria, com inteligência e com muita maturidade. É o que Deus quer de nós. E era isso que o apóstolo Paulo também queria. E agora eu entendo ele mesmo, irmãos. Eu conto para vocês, irmãos, que eu não peço mais profecia. Eu agradeço o Senhor porque Ele coloca o que eu tenho que fazer no meu coração. Então, eu não preciso mais pedir profecia. Eu vou olhando a doutrina com profundidade para eu saber como que eu tenho que viver uma vida com santidade, uma vida para agradar a Deus e fazer a vontade do Senhor. A doutrina ensina para nós como nós podemos viver uma vida que seja dirigida por Deus, para Deus ouvir as nossas orações, para Deus nos ouvir no momento que nós precisamos dele. Ensina para nós como agir do jeito mais maturo para Deus, para que nós possamos guiar, conduzir, orientar as outras pessoas que vêm na igreja, que nós façamos como mestres e mestras que Deus gostaria que nós fôssemos. É isso que eu tenho conseguido entender e é o que eu sempre ensino para todos os meus irmãos, em todos os lugares onde eu tive a chance de visitar eles e ensinar para eles que já está na hora. Está na hora de crescer, de amadurecer, de sair da rotina, sair de um estado de vida espiritual estagnado, estático, onde a pessoa não cresce, onde ela fica do mesmo jeito que ela chegou, ela fica no mesmo lugar espiritualmente. Está na hora também de nós nos formarmos como grandes servos e servas do Senhor, como grandes homens e mulheres de Deus,
para sair e evangelizar, porque o mundo é muito grande, tem milhares de pessoas no mundo e elas precisam de Deus. Tem muitas pessoas na Ásia, na África, que precisam de Deus, que têm sede de Deus, porque eles estão cheios de filosofias e crenças, eles estão cheios de religiões, de religiosidade, mas Deus nunca se manifesta lá. E Deus nos quer para aquilo, é para aquilo que Ele nos chamou. Nós, aqueles que já estamos na presença do Senhor, que faz 50 anos que começamos, Deus quer que já está na hora de nós sermos aquelas pessoas, aqueles profetas, aqueles apóstolos, aqueles evangelistas, aqueles mestres, e que tenham muitos, que cada igreja tenha muitos apóstolos. Deus quer que cada igreja tenha apóstolos e profetas e evangelistas que saiam e possam viajar pelo mundo pregando a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor. Irmãos, o pouquinho que os irmãos lá na Europa, eles fazem, porque as pessoas, elas chegam de muitas religiões, de muitas crenças, e as pessoas ficam maravilhadas quando elas ouvem a profecia, quando elas percebem que Deus, Ele se manifesta conosco. As pessoas, elas ficam muito surpresas, falando: Deus está com vocês, Deus está mesmo nesse lugar. Eu preciso que na minha cidade, no meu povo, no meu país, que vocês possam visitar a gente. Tem muitas pessoas lá que precisam que falem para eles de Deus. É muito triste ouvir aquelas pessoas pedirem, por favor, que nós possamos visitar eles. Então, irmãos, eu conto isso para vocês para que nós possamos progredir. E para conseguir progredir na nossa vida espiritual, nós precisamos estar seguindo o caminho de Deus. Eu sempre prego contra o pecado, irmãos. Eu sempre ensino contra o pecado, porque o pecado são os empecilhos, os obstáculos que nós temos na nossa vida espiritual. É verdade que nós temos nos afastado. As pessoas falam: eu parei de ficar bêbado, eu parei de fornicar, de adulterar, eu já parei de matar pessoas. Eu já parei de roubar, eu já parei de falar palavrões, eu parei de xingar as pessoas, de ficar brigando com as pessoas. Eu não faço mais aquilo, as pessoas falam isso. Mas tem algumas outras coisas que afastam a presença de Deus das nossas vidas também. Por exemplo, o nosso mau jeito de viver. Nós, na nossa vida pessoal, por exemplo, o orgulho, a mentira, a inveja, a fofoca, a crítica, a murmuração, não ficar satisfeito com as coisas. Tudo aquilo destrói a vida espiritual e acaba nos afastando de Deus. Sermos invejosos, termos cobiça, ambição, querer os primeiros lugares sempre, querer ser o destaque, querer ter os lugares mais importantes. Na igreja também pode acontecer de ter murmuração, de uns com os outros ficarem com inveja, de brigarem, de ter hipocrisia, de tentar semear joio nos corações das pessoas, entre os crentes. Todos aqueles pecados são os que mais destroem a nossa vida espiritual e são aqueles que nos afastam de Deus. Nós temos que lutar para conseguir parar de fazer todas aquelas coisas. Porque tem vezes que as pessoas falam: mas eu vou na igreja e o Espírito Santo sempre fala que eu estou bem. Ele nunca fala para mim de pecado, ele nunca fala que eu estou pecando. O Espírito Santo quase nunca vai falar aquilo para a pessoa, porque ele é o Consolador. E o que ele quer é convidar o homem e a mulher a seguirem em frente, buscarem a Deus, confiarem nele e se entregarem realmente para ele. Então, a doutrina e a Bíblia são as que nos ensinam
que nós temos que tirar de nós aquelas roupas manchadas, rasgadas e começarmos a usar roupa limpa, mas não fisicamente, roupa espiritual, que significa andar retamente com o Senhor e tomar cuidado na congregação também, porque o diabo, ele é o nosso inimigo e ele sempre está lutando para ir contra a igreja. Então, o diabo vem bater ou tentar bater contra a igreja, contra as pessoas encarregadas da igreja, contra os crentes, contra os pastores, os pregadores. Ele vem tentar bater contra eles. Então, todos nós, se estivéssemos vestindo a armadura de Deus, que é ter valores, que é ter os dons espirituais e as virtudes, as qualidades que Deus quer de nós, que também é ter abandonado o pecado, ter deixado o pecado. Quando nós ficamos revestidos daquele poder, vamos conseguir sempre derrotar, vencer o diabo. E não deixar os comentários nos contaminarem a nossa mente e o nosso coração. As fofocas, os achismos, as hipocrisias, não deixar aquilo contaminar o nosso coração e a nossa mente. Mas com a doutrina e a maturidade, nós podemos dizer, aí o diabo está trabalhando. Tudo isso aqui é o diabo e eu tenho que seguir em frente. Eu não preciso prestar atenção em tudo que o diabo quer fazer, porque ele usa as próprias pessoas para tentarem atacar as outras pessoas. É o que o diabo faz. Então, irmãos, temos que ler muito a Bíblia. Vamos ler muito a Bíblia e aprender a doutrina. Os estudos bíblicos, eu aprendo muito nos estudos bíblicos. Porque tem tantas coisas que Deus revela para mim, mostra para mim, e eu consigo aprender. Irmãos, por causa disso, eu falo para vocês valorizarem quando nós nos reunimos como a igreja do Senhor, quando nós nos reunimos como pessoas que Deus tem chamado para nos congregar, para nos trazer nessa congregação. Valorizemos e vamos ler a Bíblia e vamos praticar ela. Se nós queremos viver uma vida santa e reta, temos que ler a Bíblia. Quando nós lemos, pensamos, eu vou ler para ver o que eu preciso parar de fazer e o que eu preciso fazer. Na Bíblia, nós temos todos os tipos de exemplos, todas as experiências tem na Bíblia. E lá nós conseguimos escolher, eu quero fazer aquilo, eu quero seguir esse caminho para agradar a Deus. Eu não quero fazer isso, eu não quero ser que nem essa pessoa na Bíblia, porque aquela pessoa fez o que era mal diante de Deus. Eu não quero fazer o mesmo, eu quero agradar a Deus para receber a bênção dele. Então, irmãos, nós temos uma luta constante, uma luta todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós estamos lutando contra aquelas forças espirituais superiores que estão no ar, que sempre vêm nos perseguir, tentar nos machucar, nos prejudicar para tirar as nossas bênçãos. A leitura da Bíblia é muito importante. Eu ouvi falar de religiões que não leem mais a Bíblia, falam que a Bíblia é ultrapassada, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. É o mesmo Deus que nos tempos antigos falou com Abraão, Isaac, Jacó, Noé, falou com eles e deu bênçãos para eles, deu castigo para outros, fez promessas para eles, falou com eles. Esse mesmo Deus hoje também faz o mesmo conosco. Ele fala conosco por profecia, por sonhos, por visões, ele revela para nós, ele faz milagres em nós, ele faz prodígios. É o mesmo Deus e é o mesmo Deus no futuro também. Então, no final, nós vamos orar e pedir para o nosso Deus nos ajudar. Que Deus dê para nós inteligência. Cada um de vocês vai falar, Senhor, me dá inteligência. Porque um homem inteligente ou uma mulher inteligente são as pessoas que temem a Deus, as pessoas que amam a Deus, as pessoas que buscam a Deus e agradam ou fazem a vontade de Deus. Então, se eu fico só fofocando, criticando,
levantando calúnias contra as pessoas, então eu não estou amando a Deus, eu não estou agradando a Deus. Se eu fico falando mal do meu próximo, se eu fico mentindo para ele, enganando ele, eu não estou amando a Deus. É isso que significa a inteligência. Entender e compreender o caminho que nós temos que andar para conseguir estar perto do Senhor. Tomara que Deus nos ajude. Tomara que Deus ajude todos vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 3. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo falou. Ele falou com os Efésios e nessa carta aqui, ele quis destacar que Deus tinha dado para ele um ministério, um trabalho ou uma função, porque ministério significa um trabalho, uma função, um trabalho mesmo que alguém faz. Isso aí é um ministério. O meu trabalho, a minha função, a posição que eu tenho, no que eu tenho que trabalhar na igreja, isso aí chama ministério. E Deus tinha dado para Paulo um ministério. Em algum lugar na Bíblia diz que ele era apóstolo, profeta, ele era pregador, ele era mestre, ele era ancião, idoso, mais velho da igreja. Então ele tinha muitas responsabilidades. O ministério dele era muito grande, muito amplo. E ele destacou que Deus tinha dado para ele o trabalho de evangelizar os gentios. Na época da antiguidade, nós sabemos que tinham duas correntes religiosas na antiguidade. A lei de Moisés para os judeus e o paganismo ou a idolatria para o restante das nações, que eram chamados de estrangeiros ou de gentios. E Deus disse para Paulo pregar para os estrangeiros ou para os gentios. E também disse para Pedro pregar para os judeus. Naquela época, aquelas eram as duas correntes religiosas que tinham, porque o restante de pessoas eram idólatras. Cada um tinha o seu Deus, mas do mesmo jeito, eles serem idólatras era uma corrente religiosa, era o paganismo. E aqui Paulo, ele destacou o trabalho que Deus deu para ele no capítulo 3, no verso 1, diz: por essa causa eu, Paulo, ele disse, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus a mim concedida para vós outros, e por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como antes havia escrito resumidamente. Então ele diz aqui que por revelação Deus tinha dado a conhecer o evangelho de Cristo Jesus para ele. Ele contou em Atos dos Apóstolos, o apóstolo contou que ele esteve 2 anos afastado de todos os outros apóstolos e discípulos do Senhor. E lá, naquele tempo que ele ficou afastado, o Senhor revelou para ele o Evangelho. E Paulo começou a pregar o Evangelho e ele disse que ele não recebeu o Evangelho de nenhum apóstolo, foi diretamente do Senhor. Por causa disso, no 3, ele disse, e por revelação me foi dado a conhecer o mistério. O mistério é o Evangelho de Cristo. Verso 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber o profundo conhecimento que tem do mistério de Cristo. O mistério de Cristo também era o Evangelho, as boas novas que o Senhor Jesus trouxe, sendo Ele a cabeça principal da igreja, sendo Ele a pedra angular, a base. O Senhor Jesus era aquele mistério escondido que esteve na antiguidade. Ele era Cristo Jesus. E o Senhor começou a revelar a sua palavra e pregar o seu evangelho e falar para as pessoas acreditarem nele. Acreditarem nele porque ele era o Filho de Deus
porque ele era Deus e ele era o caminho que ia levar eles para a vida eterna. Só ele. Não ia ser mais o caminho da lei de Moisés, nem nenhum paganismo, nenhuma religião do mundo. Só o Senhor Jesus. Por causa disso, chama ele o mistério de Cristo. No verso 5, se vocês pudessem ler, por favor. E esse mistério, o apóstolo Paulo disse que em outras gerações, quer dizer, desde Adão até João Batista, nós poderíamos dizer, diz que em todas aquelas gerações, aquele mistério não foi dado a conhecer, o evangelho verdadeiro do Senhor. Diz que não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, quer dizer, a humanidade, como agora tem sido revelado a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito de Deus. A saber, que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo, quer dizer, do corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agradecemos o Senhor por Ele ter nos escolhido, porque se o Senhor não tivesse nos escolhido, só iam ter a salvação e a vida eterna os judeus. Mas como eles ficaram rebeldes e como eles falharam com Deus, então Deus tirou deles aquela bênção. E Deus, então, começou a dar a chance para outro povo, como o Senhor Jesus mesmo disse, que ele ia fazer o povo de Israel ter ciúmes com outro povo que não era povo dele. E ele estava falando dos gentios, e no meio desses gentios estamos nós fazemos parte dos gentios. E na misericórdia de Deus, diz que ele vai nos levantar também para ser a sua igreja, junto com aqueles judeus que tenham se convertido ou ainda vão se converter a Deus um dia. Todos nós vamos ser um só povo, uma só igreja para o Senhor. Vocês podem ler o verso 7, irmãos. Então, diz aqui que daquele evangelho do qual Paulo é ministro, ou foi ministro pela graça de Deus, no 8 diz: A mim, que sou o menor de todos os santos, foi-me dada essa graça de anunciar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério escondido, falando do Evangelho de Cristo, que desde os séculos esteve oculto em Deus, o qual criou todas as coisas. Então, ele diz aqui que Deus deu para Paulo esse privilégio, o ministério de anunciar ou pregar, esclarecer ao respeito daquela nova fase que o homem na Terra ia começar a viver. Uma nova era, a era do Evangelho, a era do Espírito Santo. É isso que quer dizer a dispensação. No verso 10 diz, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer, por meio da igreja, aos principados e potestades nos lugares celestiais. É uma pergunta que as pessoas fazem para mim, que quais são aqueles principados e aquelas potestades. Então o apóstolo diz que Deus deu para ele aquele ministério de pregar, de ensinar, de esclarecer todas as coisas que têm a ver com o evangelho verdadeiro do Senhor. Diz aqui para que a multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja, irmãos. Por causa disso, eu falo que todos nós estamos aqui pelo chamado que Deus nos fez. Deus fez um chamado para cada um de nós. Deus nos trouxe para aprendermos, para nos prepararmos e para que nós possamos ir servir a Deus. É por causa disso que Deus nos trouxe aqui e nos reuniu como a sua igreja. Então diz que a sua igreja
vai ensinar, vai mostrar para aqueles principados e potestades nos lugares celestiais. E é que esses principados e essas potestades nos lugares celestiais fala de muitas pessoas no mundo, porque nós, mesmo que somos matéria, somos humanos, somos um corpo físico, nós estamos sendo governados por um ser poderoso, por um ser sobrenatural, um ser espiritual que é o nosso Deus. Mas muitas pessoas no mundo estão sendo dirigidas também por demônios, governados pelo diabo, dirigidos por muitos espíritos maus. Então, todas aquelas pessoas, elas precisam conhecer o verdadeiro evangelho do Senhor. Elas precisam conhecer a verdadeira palavra de Deus. Elas precisam saber e conhecer que Deus existe e que Ele é poderoso e que nós temos que louvar a Deus, que nós temos que dar a honra e a glória para Ele. E a igreja é quem vai sair no mundo e se enfrentar com as milhares de pessoas no mundo para falar para elas de Deus e para falar das maravilhas de Deus. É a igreja quem tem que fazer esse trabalho. É o que ele diz aqui, que Deus deu para a igreja essa faculdade, esse poder de anunciar a palavra para todos aqueles principados e potestades. Então não é que nós vamos pregar no espírito depois, vamos pregar para o diabo ou para os anjos, para os espíritos maus. Não, nós vamos pregar para as pessoas que estão no mundo, vivas. E no mundo tem muitas pessoas importantes que precisam conhecer que Deus existe um dia. Eles precisam conhecer, saber que Deus merece a honra, o louvor e que Deus tem que ser honrado, venerado, porque Ele é quem dá a vida e Ele dá tudo. E se nós estamos vivos por causa dele. Se o planeta está vivo, é porque Deus existe. Então é disso que ele está falando aqui. Eu gostaria que vocês lessem de novo o verso 10 para que a multiforme o quê? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem temos livre acesso com confiança por meio da fé nele. E o 13 diz, vocês poderiam ler? Então ele disse aqui: peço que não desfaleçais em minhas tribulações. O apóstolo, ele passava por muitas tribulações e as pessoas ficavam muito desanimadas vendo ele sofrer. Diz, as quais são vossa glória. Por essa causa, dobro meus joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra, para que, segundo as riquezas de sua glória, conceda-vos que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Quer dizer que nós somos fortalecidos pelo Espírito de Deus, que nós somos fortes, para que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e alicerçados em amor, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo aqui quis dizer que se nós formos responsáveis com Deus e correspondermos ao plano que Ele tem desenhado para nós e fizermos aquilo que Ele tem para nós, aquele plano dele, da sua igreja, pregar para o mundo, andar pelo mundo ensinando a existência de Deus e o poder dele, a manifestação dele, diz aqui que nós vamos ser cheios do poder dele, vamos ser preenchidos do Espírito dele, vamos ser preenchidos de todas as capacidades e a inteligência e a sabedoria, de todo o conhecimento. Diz aqui que Deus vai dar todas aquelas coisas para nós. Por quê?
porque nós vamos estar prontos diante da presença dele, falando: Senhor, eis-me aqui, me envia, Senhor. Eu estou pronto para te servir. Então, me reveste, Senhor, com toda a tua armadura, porque eu já quero te servir, eu quero ir trabalhar na tua obra, na tua vinha, eu gostaria de evangelizar. Então, diz que o Espírito Santo é quem faz todas aquelas coisas em nós, mas nós também temos que fazer esforços, nós temos que reagir, temos que refletir em nós mesmos e olhar bem para a nossa vida a cada dia, olhar o que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo as coisas do jeito certo, honestamente, retamente, sinceramente, ou se nós não estivermos fazendo as coisas desse jeito, porque se for assim, um dia Deus vai nos rejeitar, vai nos afastar dele, vai nos deixar de lado, mas nós temos que ser aqueles filhos obedientes, aqueles filhos sábios, aqueles filhos que têm entendimento para conseguir compreender o ensinamento dele, aquilo que Deus quer que nós sejamos, o que ele quer que nós façamos para o seu serviço, para se cumprir o plano dele, da sua igreja pregar no mundo, da sua igreja evangelizar o mundo. E quando todos os irmãos e as irmãs irem pelo mundo, ele quer que todos sejam cheios, estejam preenchidos com o poder de Deus, cheios das faculdades de Deus, do respaldo do Senhor. Nós dizemos: o que é ter poder? Quando o Senhor fala para alguém: eu vou te dar poder para expulsar demônios, ou para tirar bruxarias, tirar feitiços. Então nós falamos: tá, Deus dá poder, mas o que é o poder? O poder é uma autoridade, uma capacidade, um respaldo, uma autoridade que Deus dá para a pessoa. Ele dá capacidade, dá uma ordem para ela: você tem que ir impor as mãos e expulsar os demônios, porque os demônios vão te ouvir e eles vão sair. Ou as doenças vão ser tiradas. Pede pelos pedidos das pessoas. Então, quando Deus faz essas promessas, ele nos dá uma ordem. E com essa ordem, ele está nos dando poder. E o poder é a faculdade, a autorização do Senhor de nós fazermos alguma coisa específica para ele. É isso que significa o poder. Nós temos poder de Deus. Quando eu falo: eu tenho poder de Deus para orar pelas pessoas, porque o Senhor disse para mim que eu tinha que impor as mãos. Então, quando eu imponho as mãos, eu estou agindo porque ele me autorizou a impor as mãos, porque ele me deu o poder, ele me deu a faculdade de impor as mãos, porque ele ordenou para mim fazer isso e aquilo, e ele vai respaldar tudo que eu fizer quando eu estiver fazendo aquilo. Isso aí é poder, é o que nós chamamos de poder. Quando nós oramos para o Senhor, quando vocês estejam orando para o nosso Deus, peçam para o Senhor primeiro que ele dê para vocês inteligência. Porque um homem ou uma mulher inteligentes são aqueles que amam, aqueles que estão no temor de Deus. Diz na Bíblia que o princípio da sabedoria, o princípio da inteligência é o temor a Deus. O temor a Deus não é dizer: Senhor, me salva. Eu acredito em Ti, Senhor. Isso aí não é temor a Deus. Temor é valorizar, respeitar, obedecer, agradar a Ele. Não pecar. Isso aí é ter temor de Deus. E quem fizer aquilo, um homem ou uma mulher inteligentes, vão começar por esse passo. Eles vão entender o caminho que eles têm que seguir e eles vão entender como que eles têm que viver para Deus, como que nós temos que nos comportar para o nosso Deus. Isso aí é ter inteligência. E quando você começa o caminho, quando você é inteligente, você entendeu o caminho do Senhor, você entendeu que tem que honrar e temer a Deus, que você tem que agradar a Deus, Deus começa a dar para vocês poderes. Ele vai dar poderes para vocês, vai dar muitos poderes, não só um, mas muitos. Ele vai dizer para você: vai,
Impõe as mãos pelas doenças para curar eles. Impõe as mãos para tirar feitiços, amarrações. Impõe as mãos para repreender os espíritos maus. Impõe as mãos pelos pedidos especiais das pessoas. Impõe as mãos para libertar eles pelos desejos de alguém, os pedidos, os desejos de alguém. Impõe as mãos para Deus proteger as pessoas de algum tipo de perigo. Então Deus está te dando vários poderes. Ele está dando para a pessoa vários poderes. Por quê? Porque aquela pessoa, Deus olha para ela e fala: esse aqui, ele já está pronto. Ele já está pronto para me servir. Ele dá para outros poder e diz: vai, decide, ou ensina, ou orienta as pessoas. Orientar, aconselhar também é um dom de Deus, é um poder que Deus dá também. É isso, poder. Quando vocês orem, eu disse para vocês já, peçam para o Senhor. Falem: Senhor, me dá poder. Me dá poder para muitas coisas, Senhor, porque nós precisamos de muitas coisas. Eu preciso de muitas coisas. Os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha família, os meus parentes, as minhas amizades precisam de muitas coisas. Eu gostaria de ter poder, Senhor, para conseguir te pedir por todos eles. Mas vocês agora sabem, irmãos, para nós pedirmos poder para Deus, também temos que ser muito honestos e refletir como que nós estamos vivendo com Deus. Falar para Ele: Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a mudar, porque eu tenho muitos defeitos, porque eu estou fazendo muitos erros. Porque eu sou muito imprudente, eu não tenho sabedoria, às vezes eu passo vergonha, às vezes eu machuco as pessoas, às vezes eu xingo, às vezes eu grito, às vezes eu minto, talvez. E alguém percebeu que eu tinha mentido. Senhor, tudo aquilo me ajuda a mudar. Me ajuda a tirar tudo aquilo de mim para eu conseguir estar bem diante de Ti. E desse jeito eu vou conseguir te pedir, me dar muitos poderes. Tem um coro que fala: Senhor, quero poder. Fala: poder, poder, poder precisamos para vencer o quê? O inimigo, o diabo, as forças do maligno. Isso aí é verdade, irmãos. Se vocês quiserem, tem muitas pessoas que falam que eles sofrem de pesadelos, espíritos maus assustam eles à noite, eles não conseguem dormir, eles ouvem vozes, eles têm, surtos de loucura. A família que vai na igreja acaba se sentindo frustrada e eles não conseguem fazer nada. Eles se sentem frustrados e faz tanto tempo que eles estão na igreja, mas eles não conseguem falar: tá, mas eu tô há muito tempo na igreja, eu sei que isso aqui é do diabo, eu vou orar com poder, com autoridade, eu vou orar como eu aprendi, como eu entendi, eu vou usar o que Deus me deu, o que Deus tem me prometido, e vou impor as mãos na pessoa, vou repreender esses espíritos, esses feitiços, essas doenças espirituais. Eles não fazem. Ao invés disso, eles escrevem para mim, falam: o que eu faço? O meu parente, ele está sendo possuído por espíritos e nós não sabemos o que fazer. Não, irmãos, temos que pedir para Deus poder, poderes. Mas vocês já sabem também os requisitos, não é? Para conseguir ter. Mas como nós estamos vindo na igreja, tem pessoas que falam: eu estou na igreja faz 5, 10, 15 anos, já está na hora daquelas pessoas terem poder, os poderes de Deus, deles terem o respaldo de Deus para conseguir orar pela sua família, pelos seus parentes que estão sendo perturbados por espíritos. A maioria das doenças que nós temos hoje são só espíritos de doença. E precisamos ter poder de Deus para impor as mãos e repreender aqueles espíritos de doença. Precisamos do Senhor. Precisamos que Deus nos ajude. Precisamos ser sinceros também e reconhecer diante do Senhor muitas coisas para Ele nos ajudar a mudar. Para Deus estar sempre conosco. Para Ele nos dar a vitória, o triunfo, para Ele nos ajudar. Porque se Deus não nos ajudar, o que vai acontecer conosco? A vida inteira vamos esperar só o pastor agir? É que se o pastor não está, ele é o único quem consegue orar.
Ele é o único que consegue impor as mãos. Não, irmãos. Todos nós temos o direito e o dever de amadurecer e começar a servir a Deus e ter a maturidade, o conhecimento para trabalhar para Ele, para trabalhar não só com as pessoas da nossa casa, os mais próximos, mas no dia que Deus permitir que nós tenhamos que sair, possamos evangelizar para Ele. É isso, irmãos. Eu, como meu testemunho pessoal, vou contar para vocês que lá na Flórida, faz 14 anos que eu estou morando lá na Flórida. E quando eu cheguei lá, há pouco tempo, teve um furacão. Eu não sabia quão forte um furacão poderia ser. É muito forte. Um furacão, ele acaba gerando mais medo, eu acharia ele mais sinistro do que um terremoto. Então, eu acabei passando por um furacão e eu não gostei pra nada. E orei tanto pro Senhor naquele dia do furacão e eu orava, porque como eu sabia que um terremoto, ele dura uns 6, 7 segundos, eu achava que o furacão era a mesma coisa, que eu ia orar e ia acabar. E, na verdade, ele durou o dia inteiro. Foi muito forte, foi muito impactante pra mim e houve muita destruição. Eu orei pro Senhor e falei, Senhor, eu não quero ter que passar novamente por um furacão. É melhor até passar por um terremoto do que por um furacão. E o Senhor, eu orei para Ele e Ele me fez uma promessa. Ele disse, não se preocupa, enquanto você estiver lá, não vai ter mais furacões tão fortes como que você viveu. E eu conto para vocês, irmãos, que a cada ano eles sempre avisam que os furacões vão passar e eu oro e o Senhor desvia eles. O Senhor desvia eles e enfraquece eles. E esse ano agora também estava vindo um furacão muito forte e estava indo em Porto Rico primeiro. E eu me lembrei que lá tem a igreja e eu orei para o Senhor e falei, Senhor, a igreja está em Porto Rico, por favor, tem misericórdia, não permitas que ele chegue lá. E o Senhor guardou eles, porque no momento que ele ia chegar, ele não chegou lá, mas ele foi desviado por Deus. E depois então, o furacão, ele continuou indo a rota dele, ele chegou nas Bahamas e ele destruiu aquela ilha. As Bahamas ficou totalmente destruída. Ela ficou destruída e muitas pessoas morreram. E depois, ele ia para a Flórida depois de chegar naquele lugar. E todos os jornais falaram que aquele furacão ia chegar na Flórida, ia chegar em toda a Flórida e era o maior que ia chegar lá até o momento, porque geralmente os furacões eles eram de categoria 4, mas esse já estava em categoria 5 sem ter chegado lá. E ele estava indo para a Flórida, mas eu orei para o Senhor, clamei para ele e o Senhor me disse, não se preocupa, não vai acontecer nada e o furacão vai ser enfraquecido. E desse jeito aconteceu, irmãos. Então eu agradeço o Senhor, porque isso aí é um exemplo de nós orarmos por pedidos específicos, orar e pedir para Deus pelas nossas necessidades e um exemplo de Deus nos ouvir. É isso que todos precisamos disso, irmãos. Não é só para o pregador, não é só para a pessoa que estiver no púlpito. Todos vocês também têm direito a ter esse poder, como nós poderíamos chamar? O poder de Deus ouvir vocês, de Deus espaldar vocês e ouvir a sua oração. Então, irmãos, todos os especialistas da previsão do tempo, do boletim meteorológico, falavam que eles achavam isso muito estranho, porque a previsão deles nunca estava errada. É claro, tem a ver com o radar e o satélite que eles têm, a matemática deles é exata, mas eles sempre falham na Flórida, porque o Senhor é quem colocou a sua mão para não permitir esses fenômenos do tempo. E foi assim que o furacão ele foi desviando pelo mar e ele não conseguiu chegar em terra.
E eu disse para o Senhor, Senhor, se lembra que na Flórida inteira está a sua igreja. Eu disse para ele, a Flórida inteira tem a sua igreja, tem os seus filhos, e o Senhor não permitiu chegar em nenhum lugar da Flórida. O furacão acabou se desviando e enfraquecendo até ele chegar em categoria 1 e ele acabou indo pelo mar. Então, o Senhor cumpriu a sua palavra e eu conto para vocês como um testemunho. E eu conto para vocês, irmãos, porque vocês também têm direito. Vocês também são pessoas que Deus tem feito promessas. E Deus tem grandes planos com vocês, irmãos. Se esforcem. Não é difícil se esforçar. E não é difícil convencer, ganhar o coração de Deus e a misericórdia dele. Não é difícil, irmãos, não é difícil mudar, não é difícil ver o pecado, ver ele, mas não sentir nada. Eu não sinto nada pelas coisas que eu vejo ou que eu ouço, isso aí não mexe mais comigo, porque eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar o meu Senhor, e como Ele sabe que eu quero agradar Ele, então Ele ouve a minha oração. Por que vocês não tentam? Vocês vão conseguir. Se vocês fizerem, vocês também vão conseguir ganhar a graça de Deus. Eu conto isso aí para vocês, irmãos. Deus, Ele está agindo do jeito que Ele fazia na antiguidade, porque Ele é o mesmo ontem e hoje. Então, se o Senhor disse que a sua igreja vai pregar, vai evangelizar o mundo, então, irmãos, vocês são aqueles que vão ter que fazer esse trabalho. Então, vamos viver do jeito certo com o nosso Deus e vamos amar Ele mais do que a nós mesmos. Também vamos amar o nosso próximo, o quê? Temos que amar Ele como? Temos que amar Ele como a nós mesmos. Então, se eu não gosto de ser criticada, então eu não vou criticar ninguém. Se eu não gosto que fiquem falando mal de mim, eu não vou falar mal de ninguém. Se eu não gosto que me xinguem, que alguém me trate mal, que seja orgulhoso e rebelde comigo, então eu não vou fazer aquilo com ninguém também. É isso que significa amar o seu próximo como a você mesmo. Se eu quiser estar bem, viver bem, se eu não quiser ninguém me insultando, me xingando, se eu não quiser que ninguém me dê um soco, então por que eu iria xingar alguém ou iria dar um soco em alguém? Temos que amar o próximo como a nós mesmos. É isso, irmãos. É o que eu sempre ensino para os irmãos. Eu sempre ensino onde eu for. Porque é para não nos esquecermos, para nunca nos esquecermos do que Deus quer que nós façamos por Ele. Tudo bem, irmãos? Agora, então, vocês vão ter a chance de fazerem alguma pergunta nessa noite? Sim, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa. Nós estamos muito agradecidos com Deus por Ele nos permitir essa bênção e a Senhora nos visitar hoje. No Salmos 83, no verso 13, diz: Deus meu, faze-os como que remoinhos de pó, como folharada diante do vento. A minha pergunta tem a ver com esses versos. Hoje em dia, um crente poderia dizer para o Senhor, quando alguém humilhar ele muito, poderia dizer para o Senhor, Senhor, ensina, castiga, cobra deles. E eu faço essa pergunta porque quando Salomão pediu sabedoria para o Senhor disse para ele que tinha gostado que ele pedisse sabedoria e não a vida dos seus inimigos, quer dizer, como a vingança contra as pessoas que tinham machucado, prejudicado ele. Obrigada, irmã. Quando alguém estiver nos prejudicando desse jeito, e nós estamos falando das pessoas do mundo que são as pessoas que fariam esse tipo de coisa, de maldade, não as pessoas da igreja, quando eles estiverem nos humilhando, nos tratando mal, talvez no trabalho, nos estudos, na empresa, o que você tem que fazer é orar para o Senhor e falar, Senhor, olhe fulano de tal, que está me tratando mal, ele está me humilhando, está gritando comigo, tem inveja de mim, quer que eu seja demitido do meu trabalho. Olha, Senhor, tudo que a pessoa faz contra mim, faz justiça, me guarda daquelas pessoas que o diabo está usando para me perseguir. É isso que nós temos que falar para Deus. Não vamos pedir para o Senhor vingança, nem falar, Senhor, castiga eles, nem faz nada com eles.
Nós não temos que ser vingativos, nós temos que pedir para Deus justiça, falar, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, me guarda, me protege e tira essas armadilhas do meu caminho, me ajuda, Senhor. E Deus vai começar a nos ajudar e nos fazer vencer essa tribulação, mas vamos tomar cuidado de não ser vingativos, não falem para o Senhor castigar a pessoa de um jeito, porque só Deus sabe como Ele vai castigar as pessoas, é o que nós deveríamos fazer. Tem outra pergunta? Sim, irmão? Querida irmã Maria Luísa, para mim realmente é muito grato falar diante da senhora e eu vou citar Romanos, capítulo 8, verso 19. Pode, irmão? Obrigada, irmã. Eu vou ler no verso 19. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmã Maria Luísa, eu sei que o Senhor está me ouvindo nesse momento e muitas vezes eu tenho refletido nisso, porque nós vivemos para Deus e por Deus e para agradar Ele, para mudar. Mas eu falava para o Senhor, se a nossa igreja existe faz 50 anos, hoje é um privilégio muito grande estar nela e ver a senhora como nosso exemplo, que a senhora consegue, até pela sua oração, fazer uma mudança no tempo, no clima, fazer que um furacão vá embora, ou uma pessoa fique curada, ou nós fiquemos libertados pela sua oração. E se nós fôssemos mais 2, 10, com a estatura espiritual e o poder espiritual da senhora, nós poderíamos mudar o mundo, até poderíamos acabar com o esquentamento global, mas me fez refletir numa coisa, irmã. O diabo ia se levantar contra a nossa igreja e faria como em tempos passados, quando os reis, eles faziam todo tipo de coisa contra os cristãos, para eles serem presos e para não existir a liberdade religiosa, que hoje, graças à mira e à fundação, nós estamos conseguindo fazer tantas coisas e ferramentas que o Senhor dá para nós, para levantar e guardar a sua igreja até a segunda vinda do Senhor Jesus. A minha reflexão, cara irmã, é o que está acontecendo conosco? Bem, irmão, a sua reflexão é muito boa, mas vamos nos lembrar do seguinte também. O Senhor Jesus, ele fez uma promessa para a sua igreja, e ele disse que as portas do inferno, quer dizer, o diabo, não iam conseguir prevalecer contra a igreja. Isso quer dizer que, com certeza, talvez, no dia que Deus levantar também muitos profetas, como fala em Efésios 4:11, que diz que Deus vai levantar muitos profetas, evangelistas, mestres na sua igreja para evangelizar o mundo, para mostrar com o seu poder sinais, milagres e tantas coisas que Deus vai fazer para as pessoas acreditarem que Deus existe, nem para eles se converterem, porque nem todos vão se converter, mas pelo menos eles vão conseguir reconhecer que Deus existe. Então vai vir a perseguição, mas a igreja não vai acabar. Se alguns morrerem, os outros vão continuar crescendo e vivendo para servir a Deus até que a igreja ou a igreja tenha dominado o mundo, tenha governado o mundo, porque é a promessa que o Senhor fez. Ele disse que ele e a sua igreja vão governar. O Senhor disse que os seus filhos e ele vão governar o mundo. E isso tem que se cumprir. Ele tem que governar o mundo porque Deus tem que mostrar para o mundo o poder dele, o seu poder e a sua grandeza, que ele que vai governar. Então, no começo, quando a igreja começou, eram poucos também. Eram poucos e os governos, os reis e todas aquelas pessoas vieram contra os pouquinhos cristãos que se levantaram para sacrificar eles e matar eles. Mas a palavra de Deus nunca ninguém vai conseguir calar, porque o Espírito Santo vai continuar trabalhando na boca de outras pessoas. E no final, como o Senhor Jesus prometeu que a sua igreja vai assistir até o fim, ninguém vai conseguir acabar ela. Claro, com certeza vai ter tribulações de alguns filhos de Deus, servos de Deus, o que for. Vai ter alguma tribulação. Mas, de qualquer jeito, vai se cumprir o que Deus disse da sua igreja, que os seus filhos vão ser os donos e vão governar o mundo. E isso tem que acontecer, isso tem que existir.
Mas nós, por exemplo, agora, nós nem vamos pensar que vamos conseguir chegar naqueles dias, nem vamos pensar nisso, mas, por enquanto nós vivermos, vamos fazer coisas grandes para o nosso Deus. Vamos fazer tudo que nós pudermos para o nosso Deus, para que as futuras gerações, eles recebam o nosso exemplo e eles continuem em frente e aquelas futuras gerações lutem e façam o trabalho. E além disso, Deus vai nos premiar o que nós fizermos. Vamos continuar adiante. Irmã, boa noite. O Senhor abençoe a senhora. Eu tenho uma pergunta da Bíblia, irmã, se a senhora me permitir. Está em 2 de Coríntios, no capítulo 5, no verso 1. 2 de Coríntios, no capítulo 5, no verso 1. Pode, irmão? Posso ler, irmã? Porque sabemos que, se nossa morada terrestre, este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos, que é eterna nos céus. Porque também gememos nesta morada, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial, se formos achados vestidos e não nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos com tristeza, porquanto não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Mas Deus, para isso mesmo, nos dispôs, dando-nos o penhor do Espírito. Irmã Maria Luísa, pensando nesses versos, veio na minha mente alguns versos da Bíblia, onde falam das moradas celestiais. No Salmos diz: quão amáveis são as tuas moradas, ó Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo também, em outros versos, disse que há um corpo animal e também há um corpo espiritual. E o Senhor Jesus, ele também disse que ele ia preparar moradas para nós nos céus. O que eu entendi, irmã, e se eu estiver errado, por favor, me corrige, é que esse corpo espiritual que o apóstolo Paulo falava tem a ver também com as moradas celestiais nos céus e que, ao mesmo tempo, é a nossa mesma vida eterna. Porque, pensando nesses versos, eu também fiquei pensando numa experiência do Senhor Jesus, quando os espíritos que estavam num homem pediram para ele deixar eles entrarem nos porcos que tinha por perto, porque eles se sentem perturbados quando eles não estão num corpo. Então eu pensei, é muito importante o Senhor nos dar aquele corpo espiritual quando nós obtermos a vida eterna. Irmã, essa é a minha pergunta. Do jeito que você entendeu, irmão. Aqui o apóstolo disse que nós estamos nesse corpo físico, diz aqui que ele é terrestre, que ele se desfaz, mas que Deus tem para nós um templo lá na eternidade, diz que vamos ter um templo também onde nós vamos estar. Esses aqui são os mistérios do Senhor, porque aqui diz que o tabernáculo do Senhor é a igreja. Que a igreja é o templo dele, o coração do homem e da mulher é seu templo. Mas nós também temos que estar num templo. Então, diz que se meu corpo for desfeito, a parte física, material, ainda sobrou o meu espírito. E Deus tem para o meu espírito lá, na outra vida, ele tem para nós um corpo celestial. E ao mesmo tempo, diz que um templo espiritual, segundo Apocalipse, lá fala de um templo que é maravilhoso e lá nós vamos estar desfrutando com o Senhor. Então, é isso que Deus mostrou em Apocalipse, o que Ele tem para nós depois dessa vida aqui. Mas aqui, quando Paulo fala que se for desfeito esse tabernáculo, esse corpo, vamos lembrar que ele também falava das perseguições, eles eram perseguidos e as pessoas queriam matar eles. Então, ele falava que se você morrer, não se preocupa, porque você está pregando a Cristo. Se matarem você, eles não vão conseguir tirar a bênção que Deus deu para vocês. Na verdade, o Espírito de vocês vai estar na presença do Senhor e vocês vão desfrutar dele na eternidade. É o que ele queria destacar, que na eternidade nós vamos ter moradas celestiais, moradas eternas com Ele, paz e felicidade. Nós vamos ter um trabalho também
Tem muitas coisas nos aguardando lá, coisas que Deus ainda não nos revelou, mas que estão nos aguardando na eternidade. É a promessa que Deus tem para nós. Por causa disso, nós temos que lutar. Nós temos que lutar para conseguir obter essas bênçãos da vida eterna. Vamos continuar. Irmã Maria Luísa, boa noite. Muito obrigada por nos visitar e por se esforçar tanto para cuidar das nossas vidas espirituais. Irmã, minha pergunta está em Provérbios 21, verso 19. Melhor é viver em terra deserta que com uma mulher rixosa e iracunda. Eu entendo que rixosa e iracunda quer dizer uma mulher meio brava, e eu sei que a maioria das irmãs da igreja são humildes e têm casamentos felizes. Tomara, tomara. Mas eu sei também de algumas poucas irmãs que ficam dando bronca no seu esposo o tempo inteiro e querem controlar ele. Por exemplo, uma irmã que exige do seu esposo que tem que dar para ela coisas muito chiques e vestidos muito caros que ele não consegue pagar. Eles são da igreja? Bem, algumas pessoas contaram para mim, mas aí é só o esposo que tá na igreja, a esposa não. Ah, tá. Ah, é que como ela não tá na igreja, por causa disso, ela fica exigindo dele. É que se ela estivesse na igreja, eu acho que ela não ia exigir tudo aquilo, porque ela sabe que nós temos que viver daquilo que Deus dá para nós. Mas tudo bem, irmã, pode continuar. Isso aqui é de uma irmã que ela fica ligando todos os dias pro seu esposo no trabalho para ver se ele tá falando com outras mulheres. Ele tá num escritório, ele precisa falar com as pessoas lá, mas ela fica ligando para ele o tempo inteiro. E outra critica ele tanto que ele tem medo dela. Tudo aquilo nós chamamos materialismo. Tudo aquilo chama materialismo. O materialismo não é só querer ou ter vontade de ter dinheiro. O materialismo é viver na carne. E o que é viver na carne? Ficar ciumenta, ficar com ciúmes e desconfiar do seu esposo e ficar ligando para ele para ver com quem que ele está falando e ficar fuçando no celular dele para ver com quem ele está falando. Isso aí é ciúmes, mas é materialismo. O materialismo é quando eu estou procurando o meu próprio benefício, aquilo que convém para mim, e eu fico me preocupando com aquilo, ao invés de ficar orando para Deus, pedindo para Ele pelo meu casamento, pelo meu esposo, pela minha família. Eu fico tentando caçar Ele. Isso aí é materialismo. E também aquela que fica exigindo, aquela que fica dando bronca, que fica sendo desrespeitosa com o seu esposo, isso aí é materialismo também, porque ela está procurando o seu próprio benefício. Ela é materialista, porque ao invés dela ficar agradando a Deus e dizer, eu vou ter paciência, eu vou respeitar Ele, eu vou valorizar Ele, porque é desse jeito que Deus quer que eu faça, que eu valorize Ele, respeite Ele e dou um bom exemplo para Ele também fazer as coisas do jeito certo no lar. Ela não faz, ela quer resolver o problema do jeito dela, com a atitude dela. Isso aí chama materialismo. Por causa disso, o Senhor fala que nós vivemos no materialismo, e aquele materialismo nos afasta de Deus. Irmã, pode continuar. Obrigada, irmã. E então, irmã, a minha pergunta... Outro ponto, irmão. Outro defeito. Do que mais você ficou sabendo? O que contaram pra você? Já acabou, irmã? Irmã, bem, realmente acabaram os exemplos. Ah, já acabaram? Mas a minha pergunta é, quando uma mulher exige tanto e quer controlar tanto o seu esposo, tá certo o esposo obedecer a ela e fazer o que ela exigir? Mas quando aquela esposa, os dois estão indo na igreja, certo? Ou vamos dizer nos dois casos, quando ela vai e quando não. Bem, se os dois estiverem indo na igreja e ela quer controlar ele, é desrespeitosa com ele, fica dando bronca nele, ela tem espíritos maus. Significa que ela tem espíritos maus e ele com certeza tenta fazer o que ela quer para não ficar brigando, aí ele tolera ela. Mas se ele fosse um pouquinho mais maturo na sua vida espiritual,
e ele fosse, sei lá, um pouquinho mais conhecedor das coisas de Deus, com muito amor e muita educação, ele poderia ensinar para ela e falar para ela: isso aí não está certo diante de Deus. O seu comportamento não está certo diante de Deus. Se lembra que você está pedindo os dons, você está indo na igreja. E se você quiser que Deus nos abençoe, você tem que mudar o seu temperamento. Eu posso te tolerar, eu posso ter paciência com você, mas Deus está olhando que você está agindo do jeito errado. Por que você não muda? Por que você não agrada a Deus? Por que você não espera os dons espirituais? É isso que o esposo poderia falar para ela. Se ele tiver doutrina e realmente tiver temor de Deus e for mais maturo, ele vai conseguir ensinar para ela e falar para ela: é melhor você ir na igreja para impor mãos em você, para aqueles espíritos de raiva, de briga, sejam tirados de você. Isso aí seria o correto. Mas se naquele casal ela não vai na igreja, só ele vai na igreja e ela tá lá no mundo, então é melhor ele pedir para Deus por ela, pedir para Deus e ele dar bom exemplo, bom testemunho para ela um dia chegar na igreja, porque ela vai chegar na igreja pelo bom testemunho dele. Então, se ele estiver dando bom testemunho, ela vai vir na igreja para ser mudada por Deus. Se não, ele vai ter que ter muita paciência e orar para Deus ajudar ele a resolver aquele problema. É isso que ele tem que fazer. Muito obrigada, irmã. É que nós queremos aprender o que é o materialismo. Então, toda vez que houver perguntas do jeito que o irmão fez, eu vou aproveitar para ensinar sobre o materialismo. Porque nós temos um conceito errado sobre materialismo, achamos que é só pensar no dinheiro. Mas não, o materialismo não é só pensar no dinheiro, é todos aqueles comportamentos, a irresponsabilidade das pessoas. Tem pessoas que só ficam assistindo TV ou filmes ou coisas na internet, eles fazem só aquilo. E eles ficam com preguiça de vir na igreja. Isso aí chama o quê? Materialismo também. Cada pessoa buscando o seu próprio benefício, aquilo que vai lhe fazer bem, aquilo que vai lhe dar prazer. E aquele que procurar só o seu próprio prazer chama materialista, porque as pessoas só buscam as coisas delas para se sentirem bem. Se lembrem que amar a Deus é nos sacrificar. E fazer a vontade de Deus e agradar a Deus é sacrificar o nosso corpo. Diz na Bíblia que nós somos um sacrifício vivo para Deus, onde nós temos que sacrificar tantas coisas que nos geram prazer e nós temos que deixar elas de lado e não fazê-las mais para agradar a Deus. Aí eu estou sacrificando a minha carne. É isso. Eu estou sacrificando a minha carne. Mas aquele que não, aquele que libera todos os seus instintos espirituais, físicos, materiais, de prazeres e paixões do mundo, o que for, é uma pessoa materialista, porque ela só pensa nela mesma, não pensa em agradar a Deus, e muito menos em fazer feliz o seu próximo, as pessoas que estão do seu lado. É isso o materialismo, ele tem a ver com aquilo. Vamos ouvir uma última pergunta nessa noite. Sim, irmão. Irmã, boa noite. Muito obrigada por estar aqui. Realmente, nós nem sabemos o esforço que a senhora tem feito para conseguir chegar em outro lugar. Eu trago saudações da igreja de Paz del Poro, Santa Luzia e Candelária, onde todos estamos esperando a senhora. E eu tenho duas perguntas, uma da Bíblia e outra pessoal. Aquela da Bíblia está em Provérbios 4, 23. Sim, irmão. Acima de tudo, guarda teu coração, porque dele emana a vida. Irmã, eu gostaria de pedir o favor que a senhora nos aprofundasse sobre esse verso, especialmente na parte que fala porque dele emana a vida. Bem, aqui fala sobre o pecado. Aqui fala sobre o pecado. Diz, guarda teu coração do pecado. Se lembrem que o pecado sai do que transborda do coração, fala, porque sua boca fala o que transborda do coração, quer dizer que do que tiver no seu coração, aquilo vai sair pela sua boca e vai chegar nos seus pensamentos, não é? Para fazer as coisas más ou boas. E aqui diz que
guarda teu coração de tudo que for proibido, do pecado, daquilo que não tem que ser feito. Diz, guarda teu coração daquilo, porque do seu coração, do que tiver dentro do seu coração, depende a vida eterna. Aqui fala que dele emana a vida, não está falando a vida eterna, mas isso quer dizer que dependendo do coração dela, ela vai viver em paz, ela vai viver bem, porque ela toma cuidado para não fazer coisas desagradáveis, ela está cuidando o seu coração dos atos e das ações que Deus não gosta. Então é isso que quer dizer, que eles tinham que tomar cuidado para não pecar, porque do coração sai o bom e o mal. E diz aqui que é melhor que do coração venham as coisas boas, que do coração possa vir a vida, porque o coração é quem gera o bem e o mal. É isso, irmão. Pode continuar. Qual é a sua pergunta pessoal? Em alguns momentos, quando eu pedi orientação para os irmãos ao respeito de coisas que eu gostaria de melhorar, ou eu contava para eles de alguma falha que eu sentia que eu tinha, eu não sei se por humildade eles falavam para mim que, isso faz falta para todos. E a minha pergunta é se a perfeição nós conseguimos alcançar em qualquer idade, ou é um caminho, ou como nós poderíamos obter a perfeição em que tempo? É a minha pergunta. Então você perguntou para alguém? Você disse o que me faz falta para eu melhorar? Sim, senhora. E a pessoa não soube, lógico, ela não soube responder. E às vezes, se fosse me perguntar aquilo, eu falaria para a pessoa, você é quem sabe o que faz falta na sua vida. Não pergunta para mim. Você sabe, a sua consciência sabe. A sua consciência ensina para você como é que você está fazendo as coisas, como é a sua vida, como é o seu lar. Você está cumprindo com todos os seus deveres, as suas responsabilidades. Você trabalha para a sua família, para manter a sua família. Você é honesto? Você é reto? Você é sincero? Ou você é mentiroso? Tem tantas pessoas que elas são mentirosas, que elas não têm honra, elas enganam os outros. Então, nós somos os únicos que sabemos como que nós somos e o que nós somos. A nossa consciência sabe. É isso, simplesmente. Eu não poderia dizer para ninguém, por favor, me fala o que mais eu tenho que fazer. Eu tenho que perguntar para Deus, mas não para um ser humano. Mas eu poderia perguntar para Deus. Eu poderia dizer, Senhor, me diz o que ainda está faltando, o que eu tenho que fazer, no que eu tenho que mudar, no que eu estou te falhando, no que eu estou errando. Eu estou fazendo alguma coisa errada, Senhor, me mostra, me revela, por profecia, por sonhos, por revelações. Senhor, mostra para mim, me ensina o que eu estou fazendo mal, porque eu preciso andar bem contigo, eu preciso ter os dons, eu preciso te servir, eu preciso que o Senhor fique comigo, que ouças as minhas orações. É isso que nós temos que fazer. E então, seria errado que a pessoa respondesse, mas isso faz falta para todos. Não, todos temos que ficar melhorando, temos que chegar a ser perfeitos, porque é isso que a Bíblia fala. O Senhor disse que a igreja, as pessoas da igreja têm que ser perfeitas, os homens e as mulheres de Deus têm que chegar naquela perfeição enquanto eles estiverem vivos, não depois da morte. Enquanto nós estivermos vivos, que temos que chegar naquela perfeição. Mas é que a perfeição, eu sempre ensinei para os irmãos que a perfeição não é como as pessoas imaginam que é caminhar no ar, não comer, não beber, não dormir, porque é perfeito. Não. A perfeição é ter a capacidade dentro da sua alma, no seu corpo, ter a capacidade de rejeitar e dizer, eu não quero pecar. Eu não quero fazer coisas que são erradas. Eu não vou fazer, não vou xingar, não vou humilhar alguém, não vou mentir para alguém, não vou me vingar de alguém. Eu não vou amaldiçoar ninguém, porque eu não quero desagradar a Deus. Então,
eu posso ficar bravo talvez por um instante, mas eu vou me controlar. Eu não vou ofender ninguém, porque isso é errado diante de Deus. Eu vou ter paciência, eu vou calar, eu vou suportar. Eu vou continuar amando, eu não vou guardar rancores, nem sentimentos ruins contra ninguém, porque eu quero agradar a Deus. Quando você tem essa capacidade de resistir e rejeitar todas as coisas negativas, aí nós poderíamos dizer que você está naquele grau de perfeição. Você está começando na perfeição, você está começando a ser perfeito. Você tem a capacidade de não deixar o seu corpo, a sua mente cair na tentação, na maldade, na inveja, sentir inveja contra as pessoas, ou cobiça, ou ambição, ou ficar olhando torto para alguém, ou sentir raiva por alguém. Quando você não faz mais isso, porque você tem a capacidade de rejeitar aquilo e de ser uma pessoa educada, uma pessoa humilde, simples, quando você sentir isso dentro de você, você pode dizer: eu estou começando a entrar no caminho da perfeição. Glória ao Senhor. Porque eu não sinto mais nada. Porque agora, para mim, é o mesmo. Tanto faz uma coisa e a outra. Porque me xingaram e eu não sinto mais raiva. Eu não sinto vontade de me vingar, nem de eu falar mal da pessoa. Eu não sinto mais nada no meu coração, nada. Então, nós falamos: eu estou entrando no caminho da perfeição. Então, quando você é uma pessoa que tem essa capacidade de repreender o diabo, rejeitar o pecado e a tentação e a armadilha, a prova, o que for, você está no caminho da perfeição. Vamos olhar o exemplo que o Senhor Jesus passou. O Senhor Jesus diz a Bíblia que ele, mesmo sendo Deus, agiu feito ser humano para quê? Para mostrar para nós que os seres humanos, eles conseguem mudar. Ele quis mostrar para nós que os seres humanos, eles podem ser perfeitos. É o que o Senhor quis mostrar para nós, que como seres humanos, nós podemos ser perfeitos diante de Deus. E nós conseguimos rejeitar o inimigo e o pecado. Por causa disso, o Senhor agiu feito ser humano. Como foi a vida dele? Foi uma vida perfeita. E mesmo assim, diz na Bíblia que quando os comerciantes estavam na frente do templo, ele sentiu raiva e chicotou todos eles. Então as pessoas falam: ah, mas o Senhor ficou com raiva e a raiva é um pecado. Não é um pecado. Naquele momento, aquela raiva não era um pecado, porque o Senhor estava defendendo as coisas de Deus e ensinando para as pessoas respeitarem o templo naquela época, que era o templo do Senhor. O Senhor quis repreender as pessoas para que elas respeitassem as coisas de Deus. E isso pode acontecer conosco também, se alguém vir blasfemar ou desrespeitar o nosso Deus. Nós ficamos com raiva e repreendemos aquela pessoa e não permitimos que eles fiquem sendo desrespeitosos com o nosso Deus. Desse jeito, não estamos pecando. Então, vamos ver o exemplo do Senhor. E vocês vão ver, irmãos, que nós podemos chegar na perfeição. Temos que ser perfeitos. Os apóstolos, Paulo, ele disse na Bíblia que ele já tinha chegado no tempo dele, ele tinha terminado a carreira dele e que ele não tinha mais o que fazer. Ele se sentiu um homem perfeito. Ele já conseguia dominar o pecado, rejeitar o pecado, não praticar ele, repreender e ensinar. E foi isso que ele fez, foi o que os apóstolos fizeram. O Senhor Jesus nos deu esse exemplo e ele disse que os seus filhos, que os filhos de Deus, eles não fazem o pecado. Então, os filhos de Deus, eles existem, eles têm que existir. E aqueles que não praticam o pecado, nós falamos que eles vivem uma vida perfeita. Perfeita. Do jeito que fala nos Salmos, onde fala: Senhor, quem estará no teu monte santo? Quem estará, Senhor, no teu monte santo? E o Senhor respondeu: o limpo de coração, aquele que não manchou as suas mãos pecando. Isso aí é muito bonito, nós estarmos no Monte Santo, e é o que nós vamos lutar, e o que nós vamos pedir para o Senhor, vamos ficar em pé e vamos pedir para o Senhor nos ajudar para sermos perfeitos, para nós sermos perfeitos. Por que não?
Deus disse que os filhos dele vão ser perfeitos e vão ser testemunho no mundo. E vão ser os pregadores, aqueles que vão pregar no mundo e levar a palavra do Senhor. Glória ao nosso Deus. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Tú, mi Señor, eres testigo o has sido testigo de esta noche, de las enseñanzas, de la meditación de la palabra. Tú, Señor, nos has escuchado. Y tú, mi Señor, yo sé que tú te has agradado, Señor, porque todos los corazones han estado dispuestos. Y nosotros queremos aprender. Y queremos que tú nos enseñes, que tú nos guíes, que tú nos corrijas, nos guíes, nos orientes. Que tú, Señor, nos muestres en qué estamos fallando, para que tú tardes tus promesas, tus bendiciones, o para que tú nos contestes en nuestras oraciones cuando te lo pedimos, Señor, cuando pedimos muchas cosas en oración, cuando tenemos muchas necesidades y te pedimos, Señor, en las noches de alabanza, y oramos a ti, te alabamos, Señor, y queremos que te manifiestes con el Espíritu Santo, con los dones espirituales, que te manifiestes con los milagros, con las sanidades, con los prodigios, y que queremos, Señor, que te manifiestes y que nos des respuesta de muchas cosas, de muchas inquietudes, de muchas dudas y confusiones que llevamos en nuestra vida. Señor, todo eso lo hacemos, pero Señor, tú nos escuchas y tú muchas veces no nos contestas. Porque, Señor, no estamos preparados, porque nos hemos dejado llevar por el materialismo, Señor, porque estamos distraídos en el materialismo de la vida, del mundo. Y por eso, mi Señor, tú escuchas la oración y no nos respondes. Pero nosotros seguiremos insistiendo, Padre Santo, porque estamos encontrando el camino, estamos conociéndote, estamos empezando, Señor, a conocer y a saber cómo eres tú, qué es lo que tú quieres, mi Señor, y cuál es el camino que debemos seguir y cómo tenemos que hacer todas las cosas para poder encontrar una respuesta, para poder encontrar una afirmación tuya, una bendición, Señor. Ayúdanos, Señor. Nosotros hacemos todo esto, mi Señor, pero siempre estamos esperando en ti, en que nos ayudes para entender, para comprender y entender tus caminos, tu palabra. Y mira, Señor, también que hay muchas personas atadas por espíritus malos que no les permiten razonar, no les permiten pensar con cordura, y que el diablo los tiene encadenados y atados, sufriendo muchas enfermedades también, Señor. Por todo esto, mi Padre, yo te pido misericordia y te pido, Señor, que nosotros estamos aquí delante de tu presencia, meditando, Señor, reflexionando, pensando en todas estas cosas, mi Señor. Pero tú eres nuestro Dios de amor, nuestro Dios de misericordia, nuestro Dios poderoso. Eres grande en perdonar. Eres misericordioso, Señor, y confiando nosotros en esa misericordia tuya, te estamos clamando, te estamos pidiendo, Señor, que extiendas tu mano poderosa y tu mano misericordiosa sobre todos nosotros, sobre todas las personas que estén enfermas, que tienen enfermedades incurables, sobre todas las personas que tienen enfermedades de brujería, de hechicería, de maldiciones. Que tú seas tendiendo tu mano poderosa y seas tú libertando, Señor, quitando estas cadenas y rompiendo, Señor, estas ligaduras, libertando a cada uno, mi Padre. Y que, Señor, también en tu misericordia te pedimos que escuches nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor. Hay muchas necesidades y tú lo sabes: el trabajo, las deudas, viviendas, comida, vestido, problemas en los hogares, conflictos familiares, Señor, incomprensiones. Te pido, mi Padre, que tú tengas misericordia de lo misericordioso que tú eres. Ten más misericordia con nosotros y ayúdanos, Señor, y levántanos y danos nuevas fuerzas para seguir. Cambia nuestra mala manera de vivir, Señor, y ayúdanos, Señor, para
que nosotros vivamos la vida santa y la vida recta que tú mereces, que tú quieres que vivamos para agradarte, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a agradarte, mi Señor, y ayúdanos también a conocer las trampas del enemigo, cuando el enemigo pone trampas en nuestras vidas espirituales para hacernos caer, para hacernos pecar. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos para entender y comprender el momento preciso cuando el enemigo viene a ponernos trampas para robar las bendiciones espirituales, para ponernos esta intranquilidad y para quitar el prestigio de nuestras vidas, porque el diablo siempre quiere destruir nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, libértanos, Señor, bendice tu iglesia, bendice a tus hijos y a tus hijas, bendícelos a todos, mi Señor, y extiende tu mano poderosa y sé tú dando bendición a cada uno, progreso, triunfos y bendiciones a cada uno, en lo espiritual y en lo material. Enséñanos a orar, enséñanos a alabar tu nombre y enséñanos, Señor, a buscar tus caminos y a seguir rectamente por este camino. Gracias, mi Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo pedimos todo, mi Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, a cada uno, y da una bendición para cada uno, Padre Santo. Quita, Señor, toda dureza de corazón. Quita, Señor, toda mente entenebrecida para que cada uno entienda, para que todos entiendan y comprendan tus caminos, tu palabra, y sean hacedores de la palabra. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigada. Deus abençoe vocês grandemente.